Olá e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos à conversa com o meu convidado de hoje, João Malheiro. João, é uma honra tê-lo aqui e eu acho que toda a gente o conhece. Por isso, e sem mais demoras, eu gostava de lhe fazer a primeira pergunta, que é quem é o João Malheiro que as pessoas não conhecem como pessoa e como profissional? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer. É uma questão, não direi de resposta difícil, mas se calhar seria uma resposta muito prolongada, enfim. Eu prefiro dizer que tenho há muitos anos a esta parte uma face completamente visível, porque eu abracei o jornalismo nos anos 80, portanto ainda jovem, ainda estudante universitário, e rapidamente eu comecei a trabalhar nos jornais, rádios, televisões, ou televisão, na altura RTP, e portanto foi um trajeto que me conferiu, por via disso, alguma expressão pública, que naturalmente foi sublinhada e muito na altura em que desenvolvi o cargo de diretor de comunicação do Benfica entre 2000 e 2003, a altura em que deixei, de uma forma muito simples, de ser o João Malheiro jornalista para passar a ser o João Malheiro do Benfica. Enfim, foi uma marca muito grande, essa de Benfica, que me tem acompanhado, vamos dizer, nos últimos 20 anos, a despeito de não ter, enfim, quaisquer funções executivas, institucionais no clube, mas, como eu costumo dizer, jamais me demitirei da cidadania benfiquista e, desta ou daquela forma, hoje mais como comentador televisivo, naturalmente que dou sequência a esse propósito. Qual é o João Malheiro que as pessoas não conhecem? É difícil dizer neste sentido, eu não gosto muito de ser juiz em causa própria. A única coisa que eu diria é o seguinte: nós hoje vivemos a era da comunicação rápida, sobretudo através das redes sociais, em que se fazem múltiplos juízos sobre as pessoas, mas com um desconhecimento absoluto sobre elas. Eu às vezes vejo comentários a meu respeito de pessoas que a quem eu nunca disse bom dia na vida, ou assim, quer dizer, não me conhecem de lado absolutamente nenhum. Eu diria que quem poderá falar efetivamente sobre mim são as pessoas mais próximas e, portanto, e nesse sentido, o que eu poderei dizer, evidentemente com uma ponta grande de orgulho, é que consegui ao longo, enfim, destes anos ter uma vastíssima legião de amigos, não apenas no desporto, não apenas no jornalismo, em múltiplas áreas da sociedade, o que, poderei dizer, indica que de alguma maneira, nesse particular, tenho tido, enfim, uma conduta satisfatória ao ponto de acumular amigos e não ter divergências muito acentuadas. E sinto-me naturalmente feliz por essa razão. Se me permite a opinião, João, eu identifico como uma pessoa que é de ideias fixas e que é muito genuíno e gosta de dizer o que pensa. Eu, se tivesse que o caracterizar, era assim que eu diria. Mas deixe-me fazer-lhe uma outra pergunta, mais atrás, desde o início da sua vida, porque o João é do Norte, mas do Benfica desde pequeno. Segundo aquilo que pude ler, inclusive nasceu no ano em que o Eusébio vai para o Benfica, que julgo saber é talvez o seu maior ídolo do futebol, presumo. É fácil ser adepto do Benfica no Norte? Eu utilizo
frequentemente uma expressão há vários anos a esta parte. E muitas vezes digo, crio algum suspense dizendo, hoje vai jogar o maior clube do Norte. E as pessoas, algumas ficam a olhar até um pouco de viés, de soslaio para mim, o maior clube do Norte. Eu digo, sim, é o Benfica. E ouça, eu vivi muitos anos no Norte. E devo dizer que desde a minha infância, portanto, prosseguindo pela adolescência, pelo início da idade adulta, sem, digamos, favoritismos no plano clubístico, ou sem inquinar a minha opinião pela simpatia ou pela paixão que tenho pelo Benfica, eu creio que ninguém me conseguirá desmentir se disser que o Benfica é efetivamente o maior clube do Norte. E porquê? Porque é o que tem indiscutivelmente mais adeptos. Nós tivemos recentemente eleições autárquicas. Eu creio que se houvesse uma eleição para votarmos em clubes, a mancha vermelha cobria todo o território nacional, porventura com exceção da cidade do Porto, eventualmente Gondomar, Valongo, não sei, mas até a minha convicção que em Vila Nova de Gaia há mais benfiquistas que portistas. Eu fiz todo o meu crescimento, em rigor, eu nasci em Viana do Castelo, mas nunca lá vivi, e fui muito cedo para Vila de Conde, e portanto costumo dizer que Vila de Conde é a minha terra, e é naturalmente, no plano afetivo, seguramente. Em Vila de Conde, eu desde miúdo sempre vi imensos benfiquistas, e até vou dar aqui um elemento que é importante. Eu também sou sócio do Rio Ave, não é? Por essa razão. Sempre que o Rio Ave defronta o Benfica, e o Porto e o Sporting, as maiores casas, a menos que o campeonato, vamos dizer, seja na fase final, já esteja decidido. Mas se não estiver, as melhores casas são sempre contra, eu não gosto muito da expressão contra, frente ao Benfica. E repare-se, o Futebol Clube do Porto está a 20 quilómetros apenas de Vila de Conde, ou sediado a 20 quilómetros. Mesmo assim, em Vila de Conde, as melhores casas são do Benfica. E eu, quando era mais garoto, até porque o Rio Ave, imagine-se, estava na altura na primeira divisão distrital. Eu ia muito à Póvoa de Varzim, porque o Varzim estava na primeira divisão. Ia ver o Benfica, naturalmente. Uma vez por ano, jogava lá o Benfica e eu não podia falhar. Portanto, desde tenra idade. E também na Póvoa de Varzim. As melhores casas eram sempre no Varzim Benfica e não num Varzim Porto ou num Varzim Sporting, a menos que por qualquer razão muito excepcional fosse assim. Agora, de uma forma geral, era como eu estou a dizer, por isso eu digo que o Benfica é o maior clube do Norte, e quando é difícil ser benfiquista no Norte, nem pouco mais ou menos difícil, porque se há imensos benfiquistas, e como eu digo, são majoritários, e portanto nesse sentido não me parece que tenha alguma consistência, por pequena que seja, dizer-se que há alguma dificuldade de ser benfiquista no norte do país. João, em 2013 referiu que o período mais empolgante da sua vida tinha sido como diretor de comunicação no Benfica. 8 anos depois ainda mantém? Sim, e creio que manterei até ao final da minha vida. E explico. Eu, quando era muito pequeno, tinha 2 sonhos. Vou confessar aqui. Um era ter uma casa, um apartamento, ao pé do Estado da Luz. O que se compreende para um jovem nortenho, repare-se que não é como agora, que há uma autoestrada em 2 horas e pico, 3 horas, alguém pode vir de Vila de Conde a Lisboa. Naquele tempo era quase um dia inteiro.
E, portanto, tinha essa, até porque eu vivia mesmo ao lado do campo do Rio Ave. Eu saía de casa e entrava quase no campo do Rio Ave. E tinha um sonho, era um dos meus sonhos, ter uma casa ao pé do Estado da Luz. E um outro sonho era andar no autocarro do Benfica, com os jogadores. E devo dizer que cumpri o segundo sonho, fiz milhares de quilómetros no autocarro do Benfica, e não cumpri o primeiro, mas poderia ter cumprido. Ainda houve uma altura que eu estive à procura de casa, mesmo à volta do Estado da Luz, mas, enfim, por razões que não venham ao caso, acabei por não fazer a compra. Mas também não estou muito longe neste momento do Estado da Luz, portanto, de alguma maneira, o primeiro sonho está também cumprido. Repare-se, se eu tinha estes sonhos modestos, não é? Se mais tarde venho a trabalhar mesmo no Benfica, é óbvio que esse constituiu para mim o período mais exaltante da minha vida, porque é um amor, é uma afeição que vem desde garoto. Eu sempre me conheci do Benfica, como eu costumo dizer, antes de saber que era malheiro, porque com um mês, ou um ano, ou 2 anos, não sabemos o apelido, não é? Claro. Antes de saber que era malheiro, eu já gritava Benfica e gritava Eusébio, que era o meu ídolo, não é? Paralelamente, mas aduzo aqui mais duas razões. Uma, ter participado num período historicamente importantíssimo para o Benfica, que foi termos ganho as eleições a Vale Azevedo, que foi um consulado trágico, e sob a batuta presidencial de Manuel Vilarinho, é nessa altura que eu entro no clube, ter-se devolvido a honradez ao Sport Lisboa e Benfica, que de facto era um imperativo na altura. E estar associado a esse momento, para mim, é também um grande, ou é talvez o maior privilégio. E por outro lado, quando eu digo o período mais exaltante da minha vida, pensando até ao final da minha vida, é porque, como tenho dito insistentemente, eu jamais aceitaria voltar ao Benfica num cargo remunerado. É uma questão pessoal, acho que fiz o meu tempo há 20 anos, há muitos benfiquistas, se calhar até com melhores condições do que eu para o exercício de determinados cargos, e não está nos meus horizontes. Todos nós temos objetivos na vida. O meu não é esse. Eu jamais voltaria, e portanto digo isto sob palavra de honra e sou daqueles que têm honra, portanto nunca voltaria, repito, para um cargo remunerado. Agora, jamais me demitirei, também o digo, do exercício da cidadania benfiquista, e portanto com o meu espírito de liberdade, com o meu espírito crítico, mas também com o apoio quando é necessário ser dado, e sobretudo às equipas. Isso nunca ninguém me viu no Estado da Luz com um lenço a assobiar, nunca ninguém me ouviu na televisão ou leu nos meus escritos críticas a treinadores, a jogadores. Para mim esse é um edifício sagrado do clube. Esse é que é o coração do clube. Agora, posso divergir em questões políticas, não é? do Benfica, e isso dou naturalmente a minha opinião, que pretendo que seja o mais construtiva possível. Haverá quem goste, haverá quem não goste, mas enfim, é no âmbito da liberdade que tenho de opinar sobre o cotidiano do clube. O João, como referiu, está ligado, enquanto diretor de comunicação do Benfica, num período extremamente difícil para o clube. Talvez os piores anos do clube, porque não os piores anos, porque está numa pós-era crítica, mas dos mais difíceis, no sentido de voltar a alavancar o Benfica para o patamar que hoje lhe é reconhecido. Sendo diretor de comunicação, que está sobre um grande escrutínio, com uma grande responsabilidade para si, muitas vezes trabalhando talvez sempre em comunicação de crise, sente que cometeu algum excesso ou tenha dito ou feito algo que se arrependa? Não,
Não estou a dizer, evidentemente, que seja perfeito, que as minhas opções tenham sido as melhores. Não eram bem minhas, atenção, porque eu sempre gostei do funcionamento em coletivo e, portanto, nunca gostei de tomar uma posição pessoal. Por exemplo, a política de comunicação do Benfica, no meu tempo, era vista pelo coletivo. Era, digamos, definida pela direção do clube. Portanto, não era, digamos, meramente da minha recriação, ainda que eu tivesse, como é óbvio, importância relativamente à definição da política de comunicação. Não, eu fiz um consulado de grande exposição, é verdade. Eu creio que nunca houve na história do Benfica um diretor de comunicação, e foi o primeiro, pelo menos com essa designação, começou comigo. Não havia até à altura diretores de comunicação, não apenas no Benfica, no futebol, noutras áreas. Hoje até não direi uma micro, mas uma média empresa, para não dizer uma grande empresa, tem um diretor de comunicação. E a designação foi definida pelo Manuel Vilarinho e por mim, em outubro do ano 2000, justamente quando eu fui para o Benfica, a convite justamente de Manuel Vilarinho. E, portanto, muita exposição, mas eu quero lembrar que na altura não havia, por exemplo, a BTV. Havia apenas o Jornal do Clube. Portanto, hoje a BTV é um instrumento poderosíssimo para que o Benfica, digamos, oficialmente escoa informação. Nem as redes sociais. Nem redes sociais, justamente, nem redes sociais. E, portanto, eram outros tempos, era outra realidade. Eu prefiro dizer assim, digam-me, quem quer que seja, naturalmente, dou preferência a benfiquistas, um erro de comunicação que eu tenha cometido. Ou seja, dizer assim, aquele tipo chamado Malheiro, em 2001, disse uma vez isto e prejudicou o clube dizendo isso. Ou em 2002 manifestou-se neste sentido. É este julgamento que deve ser feito. E eu estou aqui, de olhos nos olhos com quem quer que seja, de peito aberto, para aceitar qualquer observação crítica fundamentada. Eu não quero ser sobranceiro, não quero ser jaquetante, nem pouco mais ou menos. Mas a verdade é que ninguém me diz, falhaste aqui, falhaste acolá. E eu falava quase diariamente. Portanto, comunicava quase diariamente em nome do Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, acho que o trabalho de um diretor de comunicação, repito, naquele contexto, hoje é diferente, mas naquele contexto só pode ser aferido dessa forma. E, portanto, eu convido quem quer que seja a que me diga que eu fiz uma comunicação ao país e ao mundo, porque o Benfica é um clube. Então vimos há 2 ou 3 dias o Rui Costa, candidato à presidência do Benfica e muito provavelmente futuro presidente, dizer que o Benfica é muito mais do que Portugal. Tem toda a razão, o Rui Costa é muito mais do que Portugal. Portanto, qualquer comunicação de alguém do Benfica é uma comunicação institucional, oficial, não está a comunicar apenas para Portugal, está a comunicar para o mundo inteiro. Digam-me uma comunicação. Eu aceito se alguém encontrar uma comunicação minha que tenha causado embaraços ou prejuízos ao clube, diga. Eu estou aqui ou para objetar ou para aceitar e com humildade dar a mão à palmatória. Verdade seja dita, até agora nunca ninguém disse. E ainda bem. A próxima pergunta, se calhar não vai ser assim tão fácil, mas eu acho, como já disse, que o João é uma pessoa que tem ideias fixas e que diz o que pensa, e nesse sentido eu vou-lhe pedir para dizer o que pensa sobre toda a situação do passado recente do Benfica. E deixe-me fazer aqui um enquadramento, porque
na história recente do Benfica tivemos um presidente que acabou por sair, por investigações que alegadamente tenha feito algo contra o próprio clube, um clube que veio, em termos do futebol, com uma péssima época desportiva para aquilo que são os objetivos do clube, algumas caras a manifestarem-se firmemente contra a direção do Luís Filipe Vieira. Eu sei que o comentou diariamente num canal de televisão, mas parecendo que a tempestade já passou, ou que o pior já passou, que balanço é que faz desse período recente do Benfica? Deixe-me ir um pouquinho atrás, no sentido de justificar bem o meu posicionamento. E também um bocadinho ao futuro, e começo exatamente pelo futuro. Eu dentro de dias, porque eu estou habituado a dar a cara, não me escondo, não gosto de ficar em cima do muro, eu vou manifestar o meu posicionamento do ponto de vista eleitoral, porque há eleições no Benfica, publicamente. E, portanto, não quero avançar muito nessa matéria, porque o farei dentro de dias ou até de horas. Agora, relativamente a essa questão, começar por dizer o seguinte. Entre 2000 e 2013, eu trabalhei no Benfica com o cargo de diretor de comunicação. Entro em 2000, 7 ou 8 meses depois, 6, 7 meses depois, entra Luís Filipe Vieira para gestor do futebol profissional. Tinha vindo de presidente do Alverca. Trabalhei 2 anos com o Luís Filipe Vieira. Numa relação, pelo menos nunca me diz respeito, de lealdade. Percebi quem era Luís Filipe Vieira, os defeitos que tinha e as virtudes que também tinha. Saí do Benfica, confesso, claramente inviabilizado com Luís Filipe Vieira. Mas o meu benfiquismo superou, digamos, essa divergência, ou essa não convergência. E até fui membro das comissões de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira em 2012, portanto, quase 10 anos depois, e em 2016, portanto, há relativamente pouco tempo. O que é que eu dizia na altura, e quem quiser que vá aos arquivos e consegue ler, eu dizia crítico da gestão, o que não significa que não apoiasse Luís Filipe Vieira, crítico da competição, ou seja, nenhuma palavra relativamente às equipas, seja do futebol, do basquetebol, do handebol, do futsal, do hockey, enfim, do que quisermos. Portanto, competição, nada a dizer, sempre a puxar o mais possível pelo Benfica, sempre com notas de otimismo. Relativamente à gestão, avaliação crítica, ponderada, momento a momento, eleição a eleição. Até 2016, mesmo com críticas, com uma análise que eu fiz sistematicamente e dei conta dela, sobretudo em escritos, eu tenho vários livros de crónicas em que vou semana a semana comentando e falando. Mesmo assim, entendi que o melhor para o Benfica era o Luís Filipe Vieira. De há 4 anos, 5 anos, a esta parte, acho que a situação se complicou drasticamente. Ou seja, intensificou-se um exercício presidencial autocrático, até ditatorial. Foi um clube dirigido por Luís Filipe Vieira com um funcionamento nada democrático. Eu creio que apenas 1, 2 pessoas estariam próximas de Luís Filipe Vieira, no essencial, dirigiam o clube. E nenhuma dessas é Rui Costa. Já agora aproveito para dizer, dessas 2 ou 3 pessoas. E, portanto, um funcionamento que me deixou, digamos, ou que aprofundou a minha visão crítica. E também no plano competitivo. Eu felicito naturalmente Luís Filipe Vieira e todos que dirigiram o clube
claro, treinadores e jogadores, que garantiram um inédito tetra na nossa história centenária, mas não perdoou a forma como foi gerido aquele que seria o Penta, em que há um desinvestimento brutal, não é em que não se podia desinvestir, porque a minha convicção é que se o Benfica esse ano faz Penta, e tinha tudo para o fazer, mas sai Ederson, sai Nelson Semedo, sai Lindelof, sai Mitroglou, quer dizer, metade da equipa sai, não é? E não é, estas saídas não são compensadas, e se o Benfica faz Penta esse ano, a seguir fazia Hexa, depois Hepta, e agora teríamos feito o Opto. Essa era a minha convicção. E, portanto, muitos vícios no comando do clube, vícios acumulados, um conjunto de situações que me deixaram francamente entristecido, e portanto a minha avaliação foi crítica. Portanto, nas últimas eleições naturalmente não apoiei Luís Filipe Vieira. Entretanto, este último ano, ainda com o comando de Luís Filipe Vieira, foi muito negativo, desde logo em termos competitivos, não é? Quer dizer, com investimento enorme, e em tempos de pandemia, o Benfica foi o 6º clube do mundo que mais investiu, repito, 6º no mundo que mais investiu. Bem, e ficamos em 3º lugar no futebol, nas modalidades só ganhamos o voleibol, perdemos as outras todas, ou seja, foi um ano no plano competitivo de facto lamentável. Depois há um episódio que nós conhecemos, que eu não queria muito alongar-me nessa matéria, que é a detenção de Luís Filipe Vieira, e não queria alongar-me porque naturalmente as coisas seguirão o seu caminho no âmbito da justiça, como é evidente, mas ditaram a sua renúncia ao cargo. E, portanto, o que é inédito no Benfica, não é? Nunca um presidente foi detido e obrigado a renunciar ao cargo ao longo da sua história. Aliás, creio que até que me recordo em nenhum clube, pelo menos com alguma dimensão nacional. Não parece que isto tenha existido em algum clube. É óbvio que qualquer benfiquista fica perturbado com esta situação, quer dizer que mesmo aqueles que, admito, sejam adeptos e até incondicionais de Luís Filipe Vieira. Portanto, isto é muito duro aceitar uma coisa dessas, que o nosso presidente, porque era o nosso presidente, votasse ou não em Vieira, era o nosso presidente, é detido, tem que renunciar, portanto é um golpe difícil de digerir em termos de alicerce emocional benfiquista. Agora, o Rui Costa assumiu a presidência, foram 3 meses bons, em que no essencial o clube, no essencial não, na totalidade o clube atingiu os objetivos a que se propôs, e estamos quase a abrir uma nova página com eleições daqui a pouco tempo. Portanto, o que é que eu posso dizer? Critiquei ou critico quando me parece que se justifique, sempre pensando no melhor para o Benfica, é a minha opinião. Uns terão opinião ou opiniões semelhantes, outros não, admito. O Benfica é um clube tão grande, que nunca poderá haver unanimidade, e devo dizer que o unanimismo não faz bem a ninguém, seja no futebol, seja na política, seja em quaisquer outras áreas. O unanimismo não é bom, importa sempre que haja opiniões diferentes, porque é exatamente isso que faz mexer, sobretudo, as instituições, e, portanto, observei agora com agrado estes últimos tempos, por múltiplas razões, e sou sempre um observador particularmente curioso no bom sentido. Tudo o que puder fazer por forma a que o Benfica seja um clube mais unido, porque está muito dividido. E está dividido exatamente por isso, porque o consulado presidencial de Luís Filipe Vieira a tanto obrigou a que se radicalizassem posições.
ou pelo menos contribuiu para isso. E hoje nós vamos, por exemplo, às redes sociais e parece que há dois Benficas, quer dizer, e que as pessoas se insultam, as pessoas perderam, digamos, a noção do que é, digamos, a solidariedade clubística. Quer dizer, no fundo são todos do Benfica, não é? Mas, quer dizer, há posições muito radicalizadas. Importada, na minha opinião, por termo a isto. Eu creio que estão a ser dados alguns passos e deposito confiança, sabendo que não vai ser fácil, mas que à medida que o tempo for passar, se possível com bons resultados desportivos, que o Benfica apareça completamente unido, se não a curto, a médio prazo. Então deixa-me pegar por aí, porque ao dia em que nós estamos a gravar, o Benfica está em período eleitoral e há até agora 2 candidatos conhecidos. Eu diria que, sem desprimor para Francisco Benítez, Rui Costa é claramente o favorito. Eu sei que porque já o disse, que não vai assumir se o apoio ou não para já, mas por palavras suas indicou que o atual presidente do Benfica que honrou a sua palavra e conquistou todos os objetivos. Se Rui Costa ganhar, terá o seu total apoio? Já lhe disse, eu não queria antecipar porque eu vou ter que tomar essa posição e, portanto, não o iria fazer agora. Estou a falar na opção eleitoral. Não, João, desculpe-me, eu não lhe estou a perguntar se apoia a candidatura de Rui Costa, estou-lhe a perguntar na eventualidade de ganhar, ou então eu faço-lhe a pergunta de outra forma, seja quem ganhar as eleições, terá o seu apoio? Não, ouça, até pode pôr a questão, porque aqui eu não tenho dúvida se o Rui Costa vai mesmo ganhar, portanto, admitir que Francisco Benítez vença as eleições, creio que não faz nenhum sentido. É fácil perceber que Rui Costa vai ganhar as eleições. Mas eu digo o seguinte, naturalmente que apoiarei Rui Costa, como durante muitos anos apoiei Luís Filipe Vieira, agora, com sentido crítico. Porque eu sou do Benfica, eu não sou contra o Benfica. É importante que se perceba isto. Eu não sou do Sporting, ou do Porto, ou de outro clube, a não ser o meu Rio Avezinho, não é? E, portanto, e digo o Rio Ave no diminutivo por carinho, não é? Não é como nos preços. Portanto, eu quero o melhor para o Benfica. E se o melhor, por vezes, é chamar a atenção para alguma coisa que está mal, eu sempre dei a cara, nunca tive problemas. Goste-se mais ou goste-se menos. Agora, há uma coisa que eu não sou incapaz de fazer, que é esconder-me. É esconder. Aliás, não posso, repare, eu sendo comentador de televisão, se me fazem uma pergunta, pois, quando eu era diretor de comunicação, dizia à vontade, eu peço desculpa, mas essa questão eu não respondo, certo? Eu poderia fazê-lo. Eu estava ali a representar institucionalmente os Paulos do Benfica. Agora eu não posso. Se me fizer uma pergunta, eu tenho que responder. Eu não posso fugir a ela. Como, aliás, aqui também não estou a fugir. Posso, nem pouco mais ou menos. É óbvio, e até lhe vou dizer mais. Eu tenho uma relação pessoal muito próxima do Rui Costa há muitos anos. Há muitos anos. E, portanto, somos amigos há muitos anos. Tenho uma enorme admiração pelo Rui. Já agora, para os mais desatentos, eu até vou recordar o seguinte, faz agora um ano, eu na televisão, portanto estávamos a 2, 3 semanas ou 4 das eleições, vou falar o ano passado, não é? Eu disse que, em tese, se Rui Costa fosse às eleições com Luís Filipe Vieira, ganhava de goleada. Portanto, Rui Costa ganhava a Vieira. Estou a falar em tese, era um cenário, de resto, impensável naquela altura. Portanto, a minha posição foi absolutamente clara. Mas, em fevereiro, março deste ano, eu disse, também na televisão, portanto, essas coisas estão gravadas, é só ir buscar. Perante aquele descalabro competitivo do Benfica, eu disse, por favor, deem autonomia ao Rui Costa. Deixem o Rui Costa mandar no futebol. Eu disse isto. Está gravado. E, portanto, nesse sentido,
E até podia ir um pouco mais longe. Eu tenho uma crónica escrita por mim em 2007, em que digo: é preciso mais bola na bola. E dou 3 exemplos de 3 jogadores ou ex-jogadores que poderiam ser presidentes dos seus clubes. A saber, Rui Costa no Benfica, Vítor Bahia no Futebol Clube do Porto e Luís Figo no Sporting. Eu escrevi isto em 2007. Está escrito, está o livro. Eu estou aqui em minha casa, estou a olhar ali para um móvel que tenho onde esse livro está. Portanto, quem quiser pode ver. Escrevi isto em 2007 e que era importante para o futebol que um ex-jogador pudesse vir a assumir a presidência. Portanto, esta candidatura de Rui Costa, ou este entusiasmo, independentemente de algumas questões que possamos discutir, não aqui, não é, enfim, não será o momento adequado, mas noutros fóruns, não me surpreende e vai muito ao encontro daquilo que eu já dizia há muitos anos e que está escrito. E, portanto, o que eu disse em 2007 tem absoluto valimento em 2021. Percebo. João, o nosso tempo está mesmo no fim, até já ultrapassamos, mas isto bom das redes sociais é que nós podemos alongar, que não há problema nenhum. Mas eu tenho aqui apenas uma rúbrica no meu canal, que são umas perguntas rápidas, que eu lhe pedi também umas respostas breves. Vamos a isso? Vamos a isso. João, quando me ligou, que nada o fazia prever, porque nós não falámos antes do seu telefonema, a sua voz é muito característica e eu lembro-me que lhe disse logo isso. Isso já vem de si ou é uma imagem de marca? Não. Claro que aqui há muito, vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta nos dias que correm, há muito tabaco aqui, não é? Porque eu eu faço para o ano, não digo isto com orgulho nenhum, 50 anos, portanto meio século de fumo ininterrupto. Agora, eu sempre tive uma voz com muitos graves. Lembro-me, por exemplo, quando andava no liceu, miúdo, portanto 12, 13, 14 anos, quando era necessário, por exemplo, ler um poema numa daquelas festas que se faziam e tal, podia ser o João Malheiro, então, porque tinha uma voz mais poderosa. Naturalmente que agora os graves são maiores por outros fatores, não sou eu que escolho, outros fatores, e sem dúvida que o tabaco tem grande influência. Mas sim, foi sempre, digamos, uma imagem de marca. Vai-me permitir esta provocação, porque sei que pensou em candidatar-se à presidência do Benfica, mas só se o seu diretor para o futebol fosse o Otávio Machado. mais a sério. Sonha um dia ser presidente do Benfica ou isso não está nos seus planos? Olha, relativamente à primeira questão, só precisar que evidentemente isso foi uma ironia. Claro, não é? Claro. Não, é que houve pessoas, eu via nas redes sociais a dizer o João Malheiro pensou ser candidato, não sei o que. A sério? Sim, portanto não perceberam que era uma ironia. O resto do episódio, enfim, nem vale a pena comentar, nem quero perder tempo com isso. Eu já respondi a essa questão há instantes, e nem sequer a questão, por favor, de presidência. Eu disse há instantes, e é algo que eu já digo há mais de 10 anos, que jamais aceitaria um cargo remunerado no Benfica. Jamais. Menos que me diga, mas podia não ser remunerado. Não faz sentido nos dias que correm, na minha opinião, mas note, eu tenho, ao contrário do que alguns detratores meus, voluntário ou involuntariamente, muitos são meramente inocentes úteis, quer dizer, que não param para pensar. Eu tenho independência financeira e tenho, por via disso, ou muito por via disso, independência intelectual. Tenho hoje 61 anos de idade. Fui diretor de comunicação do Benfica entre os meus 40 e 43. Note, já lá vão 20 anos. Eu fiz o meu tempo. Eu hoje, já disse, não queria
qualquer posição no Benfica. Não queria, recusaria mesmo. Há outras pessoas, eu fiz um determinado tempo. É que nós, para quem não entende e quem não se vê ao espelho, ou faz de conta que não se vê ao espelho, e pensa que são todos iguais, não é verdade. A minha vida, eu tenho opções de vida. Neste momento, com 61 anos, enfim, a minha vida tal como é, não vou aqui avançar com pormenores, é uma questão da minha intimidade. Os meus objetivos de vida não passam por aí. Agora, poderão dizer, então anda este sujeito a proclamar paixão e amor ao Benfica e não era capaz. Não foi isso que eu disse. Eu também digo que jamais me demitirei da cidadania benfiquista. Agora, exercer cidadania benfiquista não é ter um cargo no Benfica. Para muitos é. Mas as pessoas que comentam, que pensem bem quem é que, mais importante do que o próprio Benfica, são eles próprios. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu não quero de todo, nem agora, nem daqui a 5, nem 10, nem 15, nem 20 anos. Não sei se lá chegarei. Se calhar até não. Mas seja como for, não quero. Fiz o meu tempo. É uma opção de vida. Todas as pessoas têm direito a ter a opção de vida. Acresce. Não sei se isto vai doer ou não a alguém, aquilo que eu disse há instantes. Felizmente, chego a esta fase da minha vida com independência financeira. E a tal independência intelectual que me permite não ter problemas em dizer aquilo que penso. Portanto, sem estar a pensar, vou criar aqui, amanhã não consigo isto, não consigo aquilo. Não. Eu não preciso de conseguir nada. Esta é que é a verdade. Quem ouvir isto, olha, lamento, aqueles que não gostavam de ouvir isto, dizer ele tem dependência, ele precisa, não tenho. Mas é que não tenho mesmo. Digo isto de forma absolutamente judiciosa. E, portanto, sinto-me completamente à vontade. João, e assim fechamos com chave de ouro. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceito o convite. Foi um gosto enorme e está sempre convidado a voltar, como é óbvio. Para quem está do outro lado do ecrã, se gostaram, deixem o vosso like e algum comentário que eu faço chegar ao João e porventura se o mesmo entender responder, responderá, obviamente, e na próxima segunda-feira às 21 horas cá temos mais um episódio. Até lá.